Hoje o tema é pensamentos ruminantes, como identificá-los e como lidar com eles. Então, pensamentos ruminantes. O que é que são pensamentos ruminantes? Na realidade, os pensamentos ruminantes são um elemento que contribui muito para a ansiedade, a geração de elevados estados de ansiedade e até de doenças do foro mental, doenças depressivas. E os pensamentos ruminantes são, na realidade, pensamentos automáticos que vão surgindo na nossa mente, na nossa cabeça, sem sequer nós darmos conta de que eles estão a acontecer. Muitas vezes, quando nos apercebemos disso, já estamos a ruminar naquilo há algum tempo. E estes pensamentos são sobre assuntos que se repetem. Geralmente são assuntos negativos e estes pensamentos, este ciclo de pensamentos repetitivos vão surgindo ao longo do dia e muitas vezes durante dias a fio ou até semanas e meses a fio. E esses pensamentos, obviamente, que não são propriamente pensamentos agradáveis, são geralmente pensamentos negativos, muitas vezes são pensamentos autocríticos e que podem se tornar, de facto, muito depreciativos e acabam por ser considerados absolutas verdades sobre nós próprios, sobre as nossas competências, sobre as nossas qualidades, sobre as nossas virtudes, sobre as nossas forças. O resultado imediato deste tipo de pensamentos é a manifestação de emoções como a raiva ou a tristeza ou a angústia e que estas emoções são continuamente alimentadas por este ciclo vicioso de pensamentos. Portanto, estes pensamentos acabam por nos causar ainda mais angústia, mais ansiedade, mais tristeza. E a verdade é que a maioria das vezes nós nem sequer temos consciência deste padrão de pensamentos que estão quase em permanência no nosso dia-a-dia e acaba por se tornar, de facto, um padrão não só de pensamento, mas até de comportamento. E porquê? Porquê é que estes pensamentos surgem? Eles acabam por surgir quando nós nos colocamos em situações de análise ou de acontecimentos que aconteceram na nossa vida e que nos magoaram, nos feriram, ou até de comportamentos que nós tivemos numa determinada situação. E é precisamente quando nós começamos a nos questionar porque é que justamente comigo isto aconteceu, ou porque é que aquela pessoa me tratou assim, ou será que eu fiz alguma coisa para merecer isto? Ou então trazemos a culpa para nós. Onde é que eu errei? De que forma é que eu contribuí para esta situação? Ou então começamos a colocar em causa as nossas qualidades, as nossas competências e surge muitas vezes o chamado síndrome do impostor. Que começamos logo, onde é que eu tinha a cabeça quando pensei que era capaz de fazer isto? Quem é que eu pensava que era? Quem é que eu julgo que sou? E, portanto, todo este tipo de questões que põem em causa não só as nossas competências, a nossa capacidade, o nosso direito a ser tratados com dignidade e com respeito. Ou então a nossa incapacidade de reconhecer que a questão não está connosco, mas sim no outro, e quando nós trazemos, quando os pensamentos ruminantes estão relacionados com uma situação que vivenciamos, uma experiência
desagradável ou dolorosa, e trazemos a nós a responsabilidade daquela experiência, ignorando que todas as experiências têm relações diretas com o meio em que ocorrem, e há muitos fatores que interferem, que contribuem para aquela experiência. E quando trazemos a nós a responsabilidade única e exclusiva daqueles acontecimentos, sem colocar as coisas em perspectiva, sem reconhecer de que forma é que o outro ou os outros contribuíram para aquela situação, de que forma é que o próprio meio contribui para aquela situação, isso vai levar a que entramos num ciclo de autoculpabilização e os pensamentos ruminantes, a partir daí, é uma autêntica bola de neve. E nós, na realidade, nem sequer nos apercebemos disso, e quando nos apercebemos, já estamos de tal maneira embrenhados naquela teia de pensamentos que é difícil desmontá-la. E, portanto, é essencial nós termos esta consciência de que quando fazemos aquilo que achamos que os outros esperam de nós, isso também não é benéfico para nós, ok? E como é que nós nos podemos libertar destes pensamentos ruminantes? Desde logo, o primeiro passo é nós nos tornarmos conscientes daquilo que está a acontecer. Porque, conforme eu disse logo, praticamente no início, nós muitas vezes nem sequer temos noção de que os pensamentos, de que estamos num ciclo de pensamentos ruminantes. E, portanto, a forma de nós podermos parar este ciclo de pensamentos ruminantes é, de facto, distrairmos a nossa mente. Quando nós nos apercebemos que estamos a ruminar, é importante nós procurarmos uma distração qualquer que, de facto, quebre aquele ciclo de pensamentos. Podemos olhar à nossa volta e escolher qualquer coisa em que focar a nossa visão, por exemplo. Às vezes, um exercício rápido e simples é olhar, por exemplo, para a palma da mão e observar atentamente as linhas da nossa mão. É uma forma de bloquear os pensamentos ruminantes com a ativação da nossa visão. Podemos cantar, se gostamos, ou se estamos num ambiente que isso seja possível, ou tocar um instrumento, se gostamos, e também, se é possível. Podemos fazer uma tarefa qualquer diferente. Se estivermos em casa, podemos fazer tarefas domésticas, dobrar meias, ou ver um filme, ou, se gostamos de artes, podemos fazer um desenho, uma pintura, ou ler um livro, ou simplesmente sair e ir dar uma volta no bairro onde vivemos. Dar 2 ou 3 voltas, andar ali 5 minutos pela rua, às vezes é quanto baste, mas olhar e a prestar atenção às coisas à nossa volta, porque se nós vamos caminhar, mas completamente desconectados daquilo que estamos a fazer, vamos voltar a cair no padrão de pensamento ruminante. E é dizer, ok, eu agora vou simplesmente caminhar e prestar atenção ao que se passa à nossa volta, prestar atenção aos sons à nossa volta, prestar atenção aos aromas à nossa volta e, inclusive, prestar atenção à sensação da brisa no nosso rosto, à sensação dos pés a pisar o passeio, levar a nossa atenção para o momento presente e, assim, desta forma, bloquear o pensamento ruminante. Outra forma de lidar com isto é, de facto, questionarmos os nossos pensamentos.
porque muitas vezes nós ruminamos em pensamentos que não fazem qualquer sentido. Eu costumo dizer que muitas vezes nós ruminamos em futurologia ou em catastrofismo. Nós, perante um possível cenário, começamos logo a desenhar cenários verdadeiramente catastróficos sobre os possíveis acontecimentos, e a verdade é que fazemos isto com muita frequência em relação aos aspectos negativos daquilo que possa acontecer, e raramente fazemos um levantamento dos aspectos positivos. E, portanto, se há uma tendência de construir cenários catastróficos do futuro, então nessa altura é parar, pegar numa folha de papel, traçar um risco de alto a baixo, e de um lado pôr os prós, do lado pôr os contras, ou o que pode acontecer de positivo, o que pode acontecer de negativo. E aí, pelo menos, conseguimos ter não só interrompemos o pensamento ruminante catastrófico, mas permitimos olhar as coisas em perspectiva, colocar as coisas num quadro maior, digamos assim. Em vez de olharmos apenas para o sorriso da Mona Lisa, olhamos para a obra completa. Portanto, sempre que nos apercebemos que estamos a ruminar num pensamento perturbador, é tentar colocar esse pensamento em perspectiva, questionar: isto é mesmo verdade? É garantido que isto vai acontecer? E se não acontecer isto, que outras coisas podem acontecer? Não é? E traçar para o mesmo cenário, a mesma possibilidade, outras perspectivas. Se o pensamento ruminante, de facto, está relacionado com situações passadas, aí é importante perceber e trazer para a consciência que o passado não se muda, é inalterável. E aquilo que é importante é aprendermos tudo o que seja possível com a experiência passada e libertar todas as emoções relacionadas com aquilo o melhor possível. É óbvio que isto não se faz de um dia para o outro, mas é como tudo, com prática e com consistência nós conseguimos lidar com os sentimentos relacionados com experiências passadas. Outra prática que ajuda imenso é a meditação ou as técnicas de relaxamento. E se a pessoa se sente que percebe que está numa situação de pensamento ruminante, basta simplesmente parar uns minutos e ninguém me diga que não é possível, que há situações em que não é possível, porque é sempre possível nós pararmos, nem que seja 5 minutos, respirar profundamente e concentrar a atenção apenas e só na respiração. Acompanhar o ciclo da respiração, o movimento que o ar faz a entrar e o que esse movimento produz no nosso corpo, e o mesmo quando o ar sai. Durante 5 minutos estar ali apenas a fazer respirações e pensando, colocando a atenção totalmente na respiração, é o suficiente para interromper um ciclo de pensamentos repetitivos e trazer calma e serenidade para o nosso corpo. Outra forma de lidar com isso é, de facto, desembaraçar a teia de problemas que muitas vezes são problemas que nós próprios criamos. E eu costumo dizer que uma preocupação é, de facto, ocupar a mente com algo que ainda não aconteceu. E é, na realidade, isso. Quando nós nos preocupamos, ocupamos-nos antes do acontecimento. E, perante uma situação que nós consideramos problemática, é perguntar a nós próprios porque é que aquilo nos perturba tanto. O
que é que há ali naquela situação que nos causa tanto transtorno, tanto incómodo? E, portanto, ao respondermos a esta pergunta, nós abrimos espaço para esclarecermos, na realidade, quais as nossas motivações, quais os nossos anseios, quais os nossos medos. Ok? E numa frase nós podemos estar a abrir, a escancarar as portas da nossa compreensão, a abrir completamente o livro de uma situação, a colocar tudo em perspectiva. Porque quando nós identificamos o que é que nos perturba realmente, o que é que nos incomoda realmente, podemos nos perguntar logo a seguir, e porquê? Quando nós percebemos então a razão pela qual aquilo nos incomoda, porque é que aquilo nos perturba, podemos identificar o medo que está por trás desse incómodo. Qual é o nosso medo? Quais são os nossos medos reais, os nossos verdadeiros medos face àquela situação, face àquela possibilidade? E porquê que é importante? Porquê que aquilo é importante para nós? Qual é o impacto que pode ter na nossa vida se não enfrentarmos aquele medo? Ou se aquilo que nós receamos acontecer? Ok? Desmontar ali a teia de pensamentos que nós tecemos em relação a possíveis cenários. Outro aspecto importante e fundamental para por fim ao ciclo de pensamentos ruminantes é, de facto, dar-nos permissão para deixar ir, para libertar aquilo que já não nos serve, para nos libertarmos das experiências do passado, colher, sim, as lições que aprendemos com essas experiências, mas se houve algo que nós fizemos no passado que correu mal, porque nós cometemos algum erro, aceitar o facto de nós somos humanos e que é humano errar e que todos nós estamos numa curva de aprendizagem e que essa curva tem oscilações. Ok? Todos nós. Errar é humano. Nós ouvimos isto desde crianças. Eu, pelo menos, ouvi. A minha vida toda que errar é humano. Todos nós cometemos erros. Então, reconhecer isso. Que é humano errar. Aceitar esse facto. Como um elemento crucial da nossa experiência de aprendizagem. E empenhar-nos para fazer melhor da próxima vez. Se foram os outros que cometeram erros que nos afetaram de alguma maneira ou que nos prejudicaram de alguma maneira, libertar-nos da amargura, levando também a mesma consciência que os outros também erram tal como nós, também são humanos. E, portanto, todos nós estamos no mesmo caminho de aprendizagem. Claro que muitas vezes, tal como nós, os outros também muitas vezes persistem e resistem em reconhecer que erram, tal como nós também muitas vezes temos dificuldade em reconhecer que erramos, e isso muitas vezes gera mágoas e rancores. Libertar-nos disso. Ter sempre consciência de que uma coisa são os meus atos, outra muito distinta são os atos dos outros. E a minha responsabilidade termina no momento em que eu reconheço que aquele ato não me diz respeito, embora me possa afetar negativamente, mas ele não me pertence. Eu não tenho que ficar amargurada quando os outros agem de forma incorreta comigo. Porque o comportamento não é meu, é deles. Ok? E a verdade é que o ressentimento é uma frase que
que é mais ou menos famosa e que é mais ou menos assim, o ressentimento, e eu atribuo esta frase ao Nelson Mandela, mas eu não tenho certeza se terá sido o Nelson Mandela a proferi-la, mas é algo como o ressentimento é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. E a verdade é que o ressentimento e a mágoa é exatamente isso, é como nós estarmos a ingerir o veneno e esperar que o outro morra. E, portanto, é libertar-nos disso, deitar fora, porque isso não nos pertence, nem vai melhorar as nossas vidas. E pronto, e por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Se houver algum tema que queiram que eu aborde, partilhem nos comentários deste vídeo, que é para eu abordar. Obrigada por estarem desse lado. Um beijinho e até breve.